Fala, gente, estamos aqui na nossa aula de número 8 no nosso canal Escola da Palavra. Prazer estar com vocês. Estamos falando do nosso primeiro módulo, relacionamento com Deus. A gente acha que se relacionar com Deus é simplesmente querer. É lógico, isso é o primeiro passo. Mas existem os meios, existem as ferramentas. E é justamente isso que nós estamos falando aqui no nosso canal, nesse nosso módulo. Lembrando que antes de você assistir essa aula, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta, deixe o seu like aí, comente, compartilhe, isso nos ajuda muito. Esse canal, ele traz a palavra de Deus, simples e pura, aonde a gente vai ver que no Brasil estamos tendo muitas dificuldades em relação a entender isso. Mas esse canal tem esse objetivo, onde de forma simples e poderosa nós vamos aprender, qualquer idade, qualquer tipo de pessoa, a palavra de Deus. Então vamos à aula de número 8, onde nós estamos falando sobre a oração. E na última aula eu falei sobre a mistificação do monte, do quarto. Eu falei sobre os 3 pilares da oração, fé, perseverança, atitude. E eu quero continuar falando sobre oração. E hoje nós vamos falar o seguinte, sobre os nossos problemas com a oração. É lógico que a gente sabe, a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que porventura não venhais fazer o que seja do vosso querer. Você deve estar pensando, poxa, eu tenho muita dificuldade para orar. Todos nós temos, todos nós. Até eu aqui que estou dando essa aula para você, eu tenho dificuldade de orar também. Por que isso? Porque a nossa carne, ela não aceita, ela não quer orar. Você pega um seriado, vou maratonar um seriado na Netflix, você faz isso fácil, moleza, 8 horas ali vendo seriado. Mas para ler a Bíblia, para orar, é muito difícil, porque a nossa carne, ela não quer orar. E quais são as dificuldades que nós encontramos na oração? Eu vou falar aqui, com certeza você vai se identificar com muitas delas. Primeiro, o jeito da fala. A gente acha que temos que ter o jeito certo para falar com Deus. Não, nada disso. A oração, ela vem do nosso coração. Você vai falar do seu jeito. É lógico, não usando palavras chulas, palavras de baixo calão, palavras frívolas, chocarrices, porque são coisas que a própria Bíblia condena. Mas você não precisa também usar de palavras rebuscadas para chamar a atenção de Deus, como se Deus se preocupasse com isso. Não, você simplesmente vai orar. Se você pegar Jesus orando o Pai Nosso, para a gente hoje é algo lindo, comum. Mas no tempo de Jesus, aquilo ali era como se fosse um sacrilégio, porque Jesus começa dizendo, Pai Nosso que está nos céus. E a gente sabe que na cultura judaica, Deus tinha o nome de Yahvé, que não poderia ser pronunciado, então eles falavam Adonai. E aí Jesus chega e fala, Pai Nosso. E ele foi muitas vezes ameaçado de morte pelo fato de falar que Deus era seu Pai. Mas aquilo era simplesmente ele falando o que estava no coração. Quando você pega Mateus capítulo 6, Jesus ali ele vai falar sobre como orar. Não useis de vã repetições como os gentios que acham que pelo seu muito falar serão ouvidos, não pelo contrário. Quando orares, orareis assim. E aí Jesus de forma simples, ele traz uma oração simples, porém poderosa, falando com Deus, o nosso Pai. Então, o jeito na fala, fale do seu jeito, da sua forma. Adolfo, eu falo errado, eu falo problema, eu falo isso. Não tem problema, né? Não tem isso aí, não vai mudar nada. O que importa é o seu coração, porque antes das suas cordas vocais produzirem o som da sua fala, a oração, a verdadeira oração, ela vem do coração. Lembra da parábola do fariseu e do publicano, aonde o fariseu, Jesus fala, orava de si para si mesmo, porque dizia, Senhor, olha para mim, eu dou dízimo, eu oferto, não sou como esse pecador publicano. E a Bíblia diz que o publicano, ele orava para o alto, batia no peito, não ousava nem olhar para o alto, batia no peito e dizia, se propício a mim, pecador. Então não se preocupe com o seu jeito na fala, se preocupe com aquilo que vem do seu coração, porque é isso que chama a atenção de Deus. Sinceridade, transparência, verdade. É isso que realmente chama a atenção de Deus em uma oração.
tá? Segundo ponto, que é um problema na nossa oração: autocobrança de tempo, assunto ou petição. O que é isso? Eu tenho que ficar muito tempo, eu preciso, e aí não tem assunto. Olha só, se você entender que a oração é simplesmente falar com Deus, o assunto ele flui de uma forma assim, simples, vai acontecer. Mais para frente eu vou ensinar técnicas para vocês, tá bom? Para vocês aplicarem na oração, técnicas que vão ajudar muito a vocês saírem da religiosidade e a desenvolver uma prática de oração suave, leve, simples, tá? Aonde o tempo ele simplesmente vai acontecer. Eu tenho uma frase aqui que está até na nossa apostila, que é o seguinte: não ore até a sua oração ter tempo, mas ore até o tempo não conter mais a sua oração. Vai chegar um momento que você vai estar orando e você vai estar tão íntimo de Deus, tão livre, tão leve, tão solto no Senhor, que a sua oração ela vai fluir. Então, não fique se cobrando, poxa, fiquei só meia hora, eu fiquei só... Não, você vai ficar o tempo que você conseguir ficar. E depois que eu passar para vocês essas técnicas, vocês vão ver como vai melhorar. Por exemplo, uma dessas técnicas é o vagar na mente. O que é isso? Às vezes, a gente está orando e esquece o que estava orando. Rapaz, que eu estava orando. E aí a gente se coloca um jugo pesado. Eu preciso lembrar, não, deixa o que passou, passou, e você vai ficar na presença dele. Daqui a pouco o assunto flui, tá? Daqui a pouco o assunto aparece. Às vezes a gente quer entrar na mecanização. Peraí, vou pedir perdão primeiro, agora vou dar uma adorada, agora vou falar. Não, é como uma conversa. Vai fluindo o assunto vai acontecendo. Então não fique se cobrando por causa de tempo. A gente sabe que muitas pessoas hoje, elas trabalham, elas têm família, elas têm filhos, elas têm os afazeres em casa e dificilmente vão ter tempo. Não tem problema, porque não é o tempo que define, mas sim a sua entrega, mas sim a sua sinceridade. Não é quantidade, mas intensidade de fé, entrega e relacionamento para com Deus. Então não fique se cobrando de tempo, mas procure fazer o seu melhor. Se você conseguir só meia hora, não tem problema, mas foi de coração. Porque, gente, aqui são 10 ferramentas de busca. Imagine se você fizer somente 30 minutos de cada uma delas em um dia. Você vai ficar 5 horas orando, você vai ficar 5 horas buscando, 5 horas com Deus. Olha que beleza. Por isso você não pode perder as aulas, porque todas elas vão te ensinar a desenvolver as ferramentas e a usá-las de forma que vocês tenham um tempo de qualidade com Deus. Então, autocobrança de tempo, não faça isso, porque o mais importante é a sua entrega, seu coração, sinceridade, transparência. Falta de assunto. Assunto, ele surge de forma simples quando você tira a religiosidade. Quando você sentar com Deus e começar a falar com Ele: Deus, é isso, e não querer montar um roteiro religioso, o assunto vai acontecer, o assunto vai aparecer. Você pode brincar com Deus, você pode rir com o Senhor, você pode dizer: eu lembro disso, lembra daquilo. É uma conversa, Ele é seu Pai. Por isso, seja simples, seja sincero, seja transparente, seja você. Ou petição. Petição é uma das ferramentas que nós vamos aprender aqui. Petição, súplica, ação de graça, tá? Ela faz parte da oração, mas ela não é só oração. Tem gente que vai orar só quer pedir. Não. Comece conversando com o Senhor. É lógico que o pedido ele vai acontecer, mas lembre-se, o maior foco da oração é você conhecer a Deus, é você mergulhar em Deus, porque Ele é infinito. Lá em João capítulo 17 diz: a vida eterna é essa, que conheçamos a Ti, Deus único e verdadeiro, e a Cristo, a quem Tu enviastes. Então nós temos a eternidade toda para conhecê-lo, tá? Uma coisa que ajuda muito a ter assunto: leitura bíblica. Muita gente não tem assunto com Deus porque não tem leitura bíblica. E outra ferramenta poderosa que vai te ajudar na oração é a oração na palavra. Porque quando nós não temos assunto, a Bíblia ela traz o assunto. Você pega os salmos de Davi, você pode orar em cima deles. Você pega os escritos de Jeremias, os escritos de
de profetas como Isaías, e você vai ver versículos que tem tudo a ver com o que você está vivendo, e você vai orar em cima deles, você vai declarar eles. Então é outra arma poderosa também que vai ajudar você muito a desenvolver a oração com o Senhor. Terceiro ponto que a gente sente muita dificuldade, eu tenho que sentir algo. Quem disse isso? Às vezes você me vê aqui e acha assim, poxa, o Adolfo quando ora o fogo deve descer, deve virar a casa de cabeça para baixo. Irmão, não, porque oração não é sentir, oração é acreditar. Você não precisa sentir muito, principalmente nós que somos pentecostais, a gente acha que tem que ter um mover, tem que ter poder. O poder, ele está aí, ele é manifesto. Às vezes você sente, às vezes não, mas o poder de Deus, ele é tão maravilhoso que só o fato de você já estar assistindo essa aula já é o poder de Deus. Só o fato de você conseguir acreditar nessa aula já é o poder de Deus, porque Efésios capítulo 2, verso 8 diz: sois salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Então, só o fato de você acreditar já é o poder de Deus. E Romanos 1, 16, 17 vai dizer: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus foi numa quinta-feira, tá? Eu lembro até hoje, cheguei na igreja, nem lembro que o pastor pregou, só sei que eu levantei a mão, aceitei Jesus, não rodei no poder, não falei em língua, não rodei no manto, eu aceitei e a minha vida mudou. Quantas pessoas estão perdendo a oportunidade de entregar a vida ao Senhor porque acham que tem que sentir, tem que falar, eu tenho que me arrepiar. Às vezes o arrepio que você sente não tem nada a ver com o poder de Deus. Então tem que sentir algo? Não, você não tem que sentir algo. Você pode sentir, mas se não sentir não tem problema. Deus está ouvindo a sua oração. Deus está aceitando a sua oração. Porque antes da sua oração vem a sua vida. A sua vida que agrada a Ele, que chama a atenção dEle, que realmente faz com que o Senhor esteja com os olhos voltados para você, tá bom? E eu vou terminando essa aula de número 8 por aqui. Na próxima aula nós vamos continuar falando das dificuldades dos nossos problemas com a oração, tá bom? Então não perca, mais uma vez, curta, compartilhe, ative o sininho, se inscreva no canal. Nosso objetivo é esse. Nós vamos terminar esse módulo de relacionamento com Deus, vamos entrar em outros módulos, vamos falar sobre igreja, Espírito Santo, Cristo, dízimo, oferta, que é um assunto bastante difícil. Então, venha, esteja conosco aprendendo mais da palavra de Deus. Portanto, Deus abençoe, tamo junto, até a próxima aula, te vejo lá.